Olá, colega servidor, munícipe de Santos, que acompanha a TV do servidor. Nesse programa de hoje, nós abordaremos especificamente a situação do complexo da Zona Noroeste. Fizemos uma visita lá no prédio, um prédio que, inclusive, ele já há bastante tempo está em estado de calamidade, a gente vem denunciando, e o prefeito de Santos, o prefeito que disse que veio para cuidar, inovar e avançar, abandonou o complexo da Zona Noroeste. Então, nós agora vamos assistir o vídeo, né, Cássio? Sim, sim. E, infelizmente, a população e os servidores vão tomar ciência em detalhes do que está ocorrendo por lá. O sucateamento para a ideia maravilhosa e posterior da privatização, né? O complexo da Zona Noroeste, ele abriga 3 unidades. Ele abriga o pronto-socorro da Zona Noroeste, ele abriga a maternidade, Silvério Fontes, e o Hospital Arthur Domingues Pinto. Esses 3 lugares, Cássio, estão completamente destruídos. Aquilo lá parece um hospital de guerra, assim como nós mostramos o ex-pronto-socorro central, que está servindo para encobrir a incompetência lá da empresa que está na UPA. O Hospital da Zona Noroeste e o pronto-socorro e a maternidade estão em petição de miséria. Então, agora a gente vai ver as imagens. Veja você, conclua você mesmo que está assistindo o nosso programa, se isto é possível, né, nesse município, o município mais rico da região da Baixada Santista e um dos municípios mais ricos do estado de São Paulo. Veja se é possível, a gente vai mostrar as imagens que captamos lá na Zona Noroeste. Esse lugar aqui que você está vendo na verdade, a caixa d'água que abastece todo o complexo. Olha o estado de abandono, o estado de deterioração que tem dentro da caixa d'água, onde está instalado o motor, onde está instalada a tubulação que leva a água para todas as dependências. Isso aqui é uma mangueira de incêndio, né? Olha só o estado da mangueira de incêndio onde ela veio parar. Aqui a gente tem as instalações elétricas, é um verdadeiro emaranhado, parece uma teia de aranha, tudo aberto, sem tranca, fiação, as gambiarras aqui feitas para que isso continue funcionando. E parte desse sucateamento é exatamente o seguinte: não há infraestrutura para que os funcionários que fazem a manutenção desse lugar possam transformar isso aqui num lugar decente. É tudo improvisado, falta material, falta todas as condições para que os funcionários consigam fazer uma manutenção minimamente adequada desse lugar. Então, veja, isso aqui é o que mantém o sistema de águas do complexo da Zona Noroeste, como nós falamos, hospital, maternidade e pronto-socorro. Veja as condições, tudo gambiarra, tudo improvisado. É duro, né, Cássio, ver uma unidade do serviço público, enquanto a Dinheirama corre para aquela empresa que está lá na UPA Central e para aquele hospital dos estivadores, que está tendo partos lá num valor per capita de mais de R$100 mil, a gente vê esse estado de abandono, né? Sim, são nossas famílias, são nossos colegas que, infelizmente, em caso de urgência, em caso de emergência, tem que recorrer a um espaço como esse que está completamente sucateado e abandonado. A gente vê claramente que isso é parte de um projeto de governo de sucateamento, para que depois isso tudo seja entregue para a iniciativa privada e com os interesses escusos que a gente sabe quais são, né? Infelizmente, na saúde, na educação, na assistência social, o quadro é terrível, né? É um quadro que a gente lamenta todas as vezes que fazemos uma denúncia como essa e que temos que fazer visitas em local de trabalho para constatar esse tipo de condição, né? Agora, há pouco a gente viu algumas cadeiras que estão ali viradas. Aquelas cadeiras deveriam estar servindo à população dentro do complexo. No entanto, elas foram deteriorando de tal forma que simplesmente pegaram e jogaram lá fora. As cadeiras estão lá viradas, emborcadas. Aqui é o lugar onde ficam os trabalhadores do SAMU.
Ou seja, o lugar que deveria proteger, deveria oferecer o mínimo de condições para os trabalhadores que resgatam as pessoas pelas ruas de Santos, pessoas acidentadas, esfaqueadas, baleadas, atropeladas, é isso aqui, é esse muquifo, está tudo deteriorado, ao estado do mobiliário, né, tudo enferrujado. Aqui é um espaço que era uma cozinha, que na verdade agora parece mais uma peneira, cheia de balde, infiltração, entrada de água pelas luminárias, paredes tapadas com madeiras improvisadas. E aí quando a gente lembra, Cássio, do lema, né, do Paulo Alexandre, Sim. Cuidar, inovar e avançar, né? A gente fica pensando que efetivamente ele está cuidando dos interesses privados, porque está deixando isso de se desmoronar, né? Isso se destruir por completo por falta de manutenção, para ele entregar para os amigos empresários, né? Então ele está cuidando dos empresários, ele está inovando na forma de destruir patrimônio público e está cuidando da carreira política dele, né, Cássio? Sim. É vergonhoso numa cidade onde passa 30% da balança comercial brasileira, que tem uma grande arrecadação, que nós tenhamos uma situação como essa. Acampamentos no meio da África, no centro da África, que são montados pelos Médicos Sem Fronteira, por exemplo, oferecem muito mais condições de trabalho aos profissionais e aos pacientes que estão sendo atendidos ali, né? A que ponto chega uma cidade como Santos, né, que é uma cidade que tem um potencial de desenvolvimento de serviço público maior do que a imensa maioria das cidades brasileiras, ter um hospital como esse, que parece mais um hospital em um país que está em guerra, parece um hospital de campanha. Aliás, são piores as condições do que num hospital de campanha, né? Muitos acampamentos de hospitais de guerra pelo mundo têm melhores estruturas do que o complexo da Zona Noroeste no dia de hoje. Citei alguns exemplos, né? Como, por exemplo, os acampamentos do Médicos Sem Fronteiras, que é um setor médico especializado em salvamento de pessoas em guerra pelo mundo, né? E que estão hoje em melhores condições do que o complexo da Zona Noroeste. É uma vergonha para a cidade de Santos e é uma prova do descaso, né? Aqui era uma cozinha, vocês vejam, eles terceirizaram a produção de alimentos e olha o que virou, olha um monte de sucata, de equipamentos, tudo sem manutenção, tudo entulhado, escondido da população. Produzindo lixo, né? Sujeira, né? Isso é completamente anti-higiênico, né? Um espaço como esse dentro de um hospital, né, que é um local que deveria primar pela higiene, pela organização, né? E é interessante notar o seguinte, quando a gente denuncia essas coisas e diz que o Paulo Alexandre está privilegiando os empresários amigos, e é por isso que ele deixa que as unidades que são do serviço público direto ficarem dessa forma, tem muita gente que torce o nariz. Mas você que está olhando essas imagens, tem como a gente achar que um governo que faz esse tipo de destruição no patrimônio público, ele merece algo diferente? Ele merece um tratamento diferente do que a gente acusá-lo de ser amigo dos empresários e inimigo do serviço público? Isso aqui é um corredor coberto, é cheio de goteira, cheio de água acumulada. Olha só a caixa, Cássio, isso aqui é uma caixa de incêndio. De depósito Sem a e mangueira. organização dos equipamentos para combater incêndio. Sim. Olha como é que está isso. A mangueira sumiu, provavelmente aquela mangueira que aparece lá na caixa d'água. Olha a fiação. Né? Tudo destruído, olha só improviso, a fiação entrando pela grade da janela, né? Não tem duto para a entrada da fiação, o cara empurra por dentro da veneziana da janela. Esse equipamento aqui é um equipamento que, inclusive, é o equipamento responsável por passagem dos gases dentro do complexo da Zona Oeste. Isso aqui, ou seja, oxigênio, nitrogênio, todos os gases usados dentro do hospital passam aqui neste maquinário. Olha o estado do maquinário. Olha as cadeiras que o pessoal utiliza para
para sentar no hospital. Piso quebrado. Olha a situação dessa ferragem, a gente vai mostrar aqui agora. Essa é a ferragem que sustenta os recipientes para lixo. Olha o estado dessa ferragem. Um cabo de vassoura introduzido aqui na ferragem, porque parte dessa ferragem já desapareceu. Então, para as lixeiras não tombarem, alguém espetou um cabo de vassoura aqui para manter as lixeiras De pé. de pé. Paredes completamente carcomidas pelas infiltrações. Olha, tem limo aqui, ó, essa coisa escura aqui é verde, é limo que vai se acumulando, o teto, a junção entre as paredes e o teto, aqui é o teto, aqui é a parede verde, olha só o estado de deterioração dessas paredes. Nós já realizamos um vídeo no PS Central, no complexo da Zona Noroeste, e infelizmente não temos como nem fazer um vídeo na Zona Leste, porque o hospital PS da Zona Leste foi completamente demolido. Além de sucatear o pronto-socorro central, além de sucatear o complexo da Zona Noroeste, o complexo da Zona Leste foi demolido, está no chão, enquanto a prefeitura está lá, ali na Avenida Afonso Pena, num puxadinho, pagando aluguel, aluguel né? bem alto, Aluguel bem alto, algum e sem amigo, nenhuma né? previsão, né, de que um PS que estava funcionando há anos, né, funcionando com dificuldades, apesar, né, dos esforços que a prefeitura fazia para sucatear, ele já funcionava com dificuldades, e eles resolveram botar abaixo, né? Vamos botar abaixo. Então é a política de botar abaixo, de sucatear, para na sequência construir um novo prédio, né, e entregar para a terceirização, gastar mais milhões para a terceirização, né? É o total descaso, é a total irresponsabilidade com o serviço público e com a população, né? E é interessante, Cássio, o que aconteceu lá na Zona Leste é assim, um prédio inteiro, precisava de alguns detalhes, algumas coisas, alguns pequenos consertos, foi colocado abaixo. Logo, vai aparecer uma empresa construindo um prédio bonitão lá, né? E aí o prédio vai começar sendo orçado com valor, depois vai ter os aditamentos. Os contratos, sim, porque se não tem aditamento, não tem caixa 2, né? Você sabe como é que funciona a caixa 2. A obra, né, esse VLT que nós temos aqui em Santos é um bom exemplo. Começou com 200 milhões, o VLT custou 5 VLTs, porque depois os contratos vão sofrendo aditamento. Então esse prédio está sendo literalmente destruído, e depois de um tempo se contrata uma empresa por uma fortuna, e a empresa vem, né, faz um orçamento e tal, só que o orçamento não vigora, porque depois de um tempo a obra começa a ser enrolada, vai enrolando a obra começa a ficar demorada, aí o pessoal vai começando a fazer aditamentos no contrato, então aquilo que era para ser o menor contrato, o menor valor, o menor desembolso de dinheiro público, em pouco tempo, aquilo já foi elevado à quinta potência, já está custando 5, 6, 7 vezes mais. E aí a gente sabe, a Lava Jato tem revelado aí como é que é o esquema. Cada aditamento desse é um esquema de propina escondido atrás do aditamento, porque o preço inicial precisava ser pequenininho para poder fazer, né, entre aspas, aquela farsa de concorrência, de que tem concorrência, mas logo em seguida o contrato inicial já não serve mais. Sim. Aí vem os aditamentos, né, Cássio? Um ótimo exemplo disso aconteceu no Hospital dos Estivadores, que era um prédio que estava pronto e foi reconstruído 2 vezes. Reconstruíram e reconstruíram de novo, né? E hoje são milhões e milhões que já foram gastos ali, de forma completamente desnecessária. Mais outros milhões, em torno de 60 a 70 milhões, estão sendo gastos para bancar a fundação que está ali dentro, inclusive com problemas na justiça, em virtude do prazo, né? A lei municipal diz que eram 3 anos para contratar uma OS com experiência de 3 anos para ser contratada. Essa OS aí, inclusive, está sendo questionada na justiça de que nem 3 anos ela tinha. Está embolsando milhões de reais, depois de milhões de reais já terem sido gastos de forma desnecessária naquele complexo, para fazer parto, né? Então, são os partos mais caros do mundo hoje, estão acontecendo na cidade de Santos. Um prédio como aquele, que é um elefante branco, que deveria, se nós vivêssemos numa sociedade séria, ser encampado pelo governo do Estado e tornar-se um hospital regional, não, isso não está ocorrendo. E a cidade de Santos, ela desde a década de 80, ela mantém-se com o mesmo número de habitantes, né?
E a arrecadação ela só tem a crescer, inclusive nos últimos anos a arrecadação de Santos já cresceu. Santos já foi premiada na história como um dos melhores sistemas de saúde pública do Brasil e inclusive foi referência no mundo, realizada somente, esse sistema lá atrás era realizado somente com servidores públicos municipais, servidores de carreira e a administração direta dava conta disso, né? O que é incompreensível, né, para dizer o mínimo, é como com uma arrecadação maior, com uma população que é a mesma, que são os mesmos patamares, né, o crescimento demográfico de Santos ele não houve nos últimos anos. Acho que houve até uma pequena redução. Né? Com a arrecadação maior, não conseguir fazer minimamente o que já era feito no passado. Né? Olha só, essas macas aqui, elas estão com ataduras, né? Que é o esforço que os funcionários fazem para poder manter a maca funcionando. Sim. A gente mostrou isso no ex-pronto-socorro central, que os funcionários estavam colando as portas dos armários com um esparadrapo para poder a porta não cair, para poder manter minimamente aquelas coisas que estão dentro do armário, porque são medicações, exames e tal. Então o pessoal cola a porta com esparadrapo, para a porta não sumir dali, né? Não cultuar cair. A personalidade, chamar alguém de herói é uma coisa que nós particularmente não defendemos, né? Mas entendendo e vendo o esforço que os servidores públicos municipais hoje, na educação, na assistência social, na saúde, em todos os setores, e aqui especificamente na saúde, têm feito, apesar de um projeto de governo que sucateia o serviço público, é tarefa para herói. Né? Olha o estado desse imobiliário. Isso aqui deve ter mais de 15 anos já que não tem manutenção, já devia ter sido trocado, né? Olha só, e os prontuários ficam aqui dentro e as pessoas ficam usando, olha só, o laminado já saiu, inclusive arriscando a cortar as pessoas, porque isso aí é um material que é derivado de vidro, mais instalações abertas, isso aqui devia estar tudo fechado, inclusive, não pode ficar aberto desse jeito, é estado de destruição do reboco, deterioração do reboco, da alvenaria. E isso tudo é a cara do secretário de saúde, né? Isso é a cara do Fábio Ferraz, né? Porque o Fábio Ferraz, o secretário de saúde, que é um advogado, né? Que não entende nada. Sabe tudo de saúde, né? Advogado. Assim como o secretário de educação, que também não entende nada de educação, são especialistas em terceirização do serviço público, está no currículo dos caras, né? Os caras estudaram para fazer isso, né? Porque todos esses caras que são entusiastas da terceirização, né? Da privatização dos serviços públicos, né? Isso é a cara deles, né? Porque o projeto que sempre veio em nossa direção era a tal da mudança do modelo de gestão. E o modelo de gestão que havia antes era um modelo de gestão que tinha dificuldades para ser implantado, mas era um modelo de gestão pela administração direta, que tentava fazer manutenção e tudo mais. Esse modelo de gestão não, ele é outro. Ele é o modelo do sucatear para privatizar. Então, quando a gente diz que isso é um projeto de governo, isso é um programa de governo, ele é um projeto de governo, ele é um programa de governo que tem a cara do senhor Fábio Ferraz, antigo secretário de gestão e agora secretário de saúde, e que tem a cara do Paulo Alexandre. Né? Imaginem vocês se 20 milhões de reais anuais, que estão sendo hoje carreados para a Fundação ABC, fossem investidos anualmente no PS Central. Imagina só, o PS Central, com todo ano, 20 milhões de reais de aporte e investimento em equipamentos e em estrutura. Nós teríamos uma clínica de genética no lugar do PS Central. Né? Põe 20 milhões ali, mais 20 milhões aqui no complexo da Zona Noroeste, que é o que eles devem estar fazendo as contas para depois entregar lá para a próxima fundação. Ou seja, se pegar o montante do que já está sendo gasto com a Fundação ABC e mais o que eles estão prevendo para gastar com as próximas fundações, que estão na fila para a entrega do serviço público, nós teríamos a excelência em atendimento para a população. Né? Aqui, veja só, esse lugar que a gente vai mostrar, isso aqui é um buraco no teto, tudo quebrado, e é um buraco que ele fica exatamente num corredor. O corredor ele vai ser mostrado agora. Nesse corredor aqui nós temos maca passando o tempo inteiro, temos crianças, inclusive, indo aqui na frente. Logo à frente é o pronto-socorro infantil, que é um desdobramento do pronto-socorro. Onde tem goteira tem que ter balde, né? Porque já que não tem calha, não tem por onde escoar a chuva, aí a água infiltra, inclusive parte dessa água infiltra pelas próprias instalações elétricas, correndo o risco de eletrocutar pessoas aqui dentro, e aí os baldes
né, em falta de calha, de um lugar com manutenção, o balde resolve o problema. Enche de balde quando chove. Isso aqui é água, né? Água de vazamento de água. Então, aqui é a sala do faturamento, olha só. As luminárias foram retiradas, as lâmpadas foram retiradas porque a água está passando pelas frestas, pelos dutos onde tinha instalação elétrica. Isso. O faturamento, pessoal, o faturamento é o lugar onde todos os procedimentos que são realizados, eles são organizados em planilhas para poder passar as informações de quantos atendimentos foram feitos, que tipo de atendimento foi feito para o Ministério da Saúde. Agora, vocês imaginam, as pessoas que fazem esse tipo de serviço, que deveriam ter um lugar completamente salubre, organizado, limpo, um lugar bonito, inclusive, porque as pessoas se debruçam horas sobre um monte de números, de planilhas, de receituário, etc., etc., esse é o lugar que as pessoas trabalham. As rachaduras, a rachadura enorme, essa rachadura aqui é uma rachadura que vai levar fatalmente a algum tipo de rompimento, né, nessas paredes. A rachadura passa pelos arquivos e vai subindo as paredes. Isso que é cuidar, inovar e avançar. Que vocês percebem agora como cuidar, inovar, avançar quer dizer muito para a cidade de Santos. Esse é o cuidado que se tem com a população e com os funcionários que estão fazendo faturamento para poder mandar informações para o Ministério da Saúde. Aqui é o lugar onde se guarda. Olha só que condição adequada para se guardar material. Farmácia, provavelmente aqui tem medicação. Olha o estado das máquinas, tudo encostado. Aqui é o raio-x. Essa porta que vocês estão vendo é a porta que dá entrada, está aqui os sinais de equipamento com radiação. Aqui dentro é o local onde se faz raio-x. Vocês não imaginam o que tem do outro lado dessa porta. É algo assim escabroso, né? A porta, ela é uma porta toda sustentada com atadura e tal. Olha o que tem atrás da porta. Esse é o estado da sala, onde ficam os técnicos de raio-x e os pacientes que precisam fazer raio-x. Olha o local. Isso aqui é o raio-x. Olha que espetáculo de lugar. Faltando um pedaço do forro. Aqui tinha um forro de PVC. O forro desapareceu. Fica a fiação pendurada. A gente vai ver que tem uma parte do forro que está aqui. Forro velho já, um monte de lixo pendurado aí. E aqui nem forro tem mais. O forro já sumiu, já foi retirado, provavelmente caiu. Os funcionários vão retirando. É a forma de evitar mais vazamento de água. O pessoal vai colocando coisas, papel, vai colocando coisas aqui para poder ir enxugando a água que mina dentro do hospital. A estrutura está tão podre que a impressão que a gente tem é que de uma hora para outra isso vai desabar da parede e vai se espatifar no chão. Porque está tudo tão podre, tão estragado, tão deteriorado, tudo remendado, né? Isso aí os funcionários que vão colocando pedaços de esparadrapo. Isso aqui, por incrível que pareça, ainda funciona. Os funcionários vão fazendo umas gambiarras, tiram uma peça de um, tiram uma peça de outro, vai colocando, funciona. Mas imagina se isso não está tudo contaminado. Dentro de um hospital em que o ar precisa estar o mais limpo possível, descontaminado. Aí você imagina um lugar desse com paredes úmidas, vazando, cheio de balde, o aparelho de ar-condicionado que deveria circular um ar limpo, completamente imundo, cheio de pedaço de esparadrapo segurando as partes. É difícil conceber isso como uma unidade. Agora, quando a gente fala, o Paulo Pinóquio vai para a televisão dizer que o sindicato está exagerando, que isso é exagero. Infelizmente, a imprensa não tem mostrado, mas nós vamos mostrar, né? A imprensa dos trabalhadores vai mostrar e nós não nos cansaremos em mostrar isso. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é trabalho que qualquer vereador da cidade tinha a obrigação de fazer, que é fiscalizar as ações do Poder Executivo. Levar uma câmera dentro dos locais de saúde, de educação e mostrar para a população o que está acontecendo e cobrar do Executivo. Só que, infelizmente, a gente não vê nenhum dos cidadãos que foram eleitos para poder fiscalizar as ações do Executivo fazendo isso. Né?
eles não reclamam e aplaudem, porque, na verdade, tem lá os esquemões montados por uma boa parte deles. E aí, claro, né, a gente, inclusive, quando vai na Câmara, já passamos por isso, da gente denunciar determinadas coisas e dizer que aqueles trastes são os omissos, são os coniventes com a desgraça, os caras fazem bico, fazem cara feia, como se a gente estivesse falando alguma inverdade. Né? Os vereadores são coniventes com isso aqui. Ó. Isso aqui as fotos do raio-x, né? É o raio-x, pessoal. Então, eu tinha dito que atrás da porta a gente ia ver coisas escabrosas. Olha o estado, isso aqui é uma máquina de raio-x, esse pedacinho azul aqui é um pedacinho da máquina. Olha só a fiação de raio-x, olha o estado do compartimento. Isso aqui é uma coisa perigosíssima. Olha o estado dessas paredes, né? Tudo deteriorado. É aqui que a população, quando essas máquinas funcionam, porque boa parte do tempo, inclusive, ficam quebradas. Olha o chão. Né? Olha só isso. Isso aqui é o piso da sala. Olha a porta da sala. Né? Olha o estado disso. Olha o estado das fechaduras. Né? Então, não é à toa que a gente diz que quando você abre a porta, o que está atrás é escabroso, porque é isso aqui. Além de tudo isso que é estrutural, que nós acabamos de mostrar aqui, ainda tem a intensificação das condições de trabalho, né, a piora das condições de trabalho, pela falta de funcionários. Né? Então, você tem problemas duplicados, triplicados, quintuplicados ainda com esse aspecto de sucateamento. Né? É verdade. Então, é isso. Colegas funcionários da Prefeitura de Santos, população que, por eventualidade, possa tomar contato com a TV do Servidor, a gente acabou de mostrar uma das mazelas da cidade de Santos, que não é a única. Como disse agora há pouco o colega Cássio, o pronto-socorro da Zona Leste está enfiado num muquifo alugado, porque o Paulo Alexandre colocou o prédio do pronto-socorro da Zona Leste abaixo. O pronto-socorro central está lá, parece é pior que um hospital de guerra, está servindo de retaguarda para aquela UPA que está lesando os cofres públicos, que está levando dinheiro e presta um péssimo atendimento, como a gente tem registrado, inclusive tem vários vídeos nossos mostrando a população sofrendo, chorando, sofrendo lá na frente daquela UPA por falta de atendimento. E agora nós acabamos de ver uma parte do projeto de destruição do serviço público, que é o sucateamento do complexo da Zona Noroeste, que tem um hospital, uma maternidade e um pronto-socorro dentro, para daqui a pouco aparecer um prédio bonitinho, novinho na Zona Noroeste, para ser entregue para uma empresa amiga. Né? Então, fique atento, porque se a gente não prestar atenção nessas coisas, essas belas campanhas feitas pelos computadores da Prefeitura e pela propaganda paga nos jornais, iludem e mentem e faz com que você consiga, inclusive, não enxergar, esconde de você a realidade e faz você ver uma realidade fictícia. Além disso, se você quiser saber como anda a terceirização da saúde em Santos, veja ataqueaoscofrespublicos.com. Ataqueaoscofrespublicos.com é o maior portal, provavelmente, da América Latina de denúncia das organizações sociais, essas máfias que estão roubando dinheiro público. E se você quiser saber sobre os vereadores coniventes, vereadoresdesantos.com. E você vai tomar contato com a crítica devidamente embasada do Sindicato dos Servidores e dos próprios servidores a esses omissos que se dizem vereadores de Santos. Um abraço, a gente se vê na próxima TV do Servidor.